Olá, eu me chamo Fabiane e, juntamente com a minha colega Gabriela, vamos expor o trabalho realizado sobre orientação da professora doutora Lígia, intitulado como Emancipação Civil devido à conjugalidade de adolescentes, reflexões críticas a partir de casos concretos. O presente projeto possui como objeto a discussão sobre os efeitos da emancipação em decorrência do casamento e união estável, quando tais efeitos colidem com o melhor interesse do adolescente. Para isso, utilizamos a decisão judicial da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo em vista que ela reconheceu que não configura abandono parental a ausência de providências pelos pais quando a adolescente emancipada deixa a escola, sendo considerada a extinção do poder parental decorrente da emancipação. Nesse sentido, tem-se uma problemática entre autonomia e vulnerabilidade dessas adolescentes, já que os efeitos da emancipação colidem com os direitos fundamentais do adolescente, como o direito à educação e à profissionalização. Pode passar. Dessa forma, o objetivo geral do estudo é repensar a emancipação das adolescentes em decorrência da conjugalidade e... Pode passar. Os objetivos específicos consistem em explorar o papel dos pais e do Estado na condução protetiva das adolescentes entre 16 e 18 anos que convivem em situação conjugal, além de discutir a problemática da relativização do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente a partir da emancipação. Pode passar. Para isso, o procedimento metodológico utilizado foi a revisão bibliográfica e legislativa, além da análise crítica da decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Pode passar de novo. Quanto ao resultado e discussão, é preciso salientar que, diferentemente do casamento, a união estável não se constitui por ato de vontade, mas pela força dos atos. Isso significa dizer que as causas que levam essas adolescentes a conviver com o parceiro, em grande parte das vezes, não são fruto apenas do exercício da autonomia, mas sim de contextos de vida problemáticos que as colocam em situações de vulnerabilidade, como a gravidez indesejada, a segurança financeira que o parceiro pode proporcionar e a expectativa de maiores possibilidades decisórias. Um exemplo disso é o relato no estudo intitulado Como Ela Vai no Meu Barco, no qual uma menina de Belém diz que passou a conviver com um parceiro em união estável como forma de fugir de seu antigo lar, visto que não suportava o padrasto. Sendo assim, nota-se que a união estável entre adolescentes pode estar mais ligada a situações de vulnerabilidade do que ao efetivo exercício de autonomia. A partir da decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, é possível observar que a consequência jurídica da constituição conjugal entre os adolescentes de 16 e 18 anos é a emancipação, que está prevista no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º do Código Civil, e é conceituada como ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena, para a data anterior àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis. No entanto, é necessário ressaltar o entendimento dado pelo enunciado número 530 da 6ª Jornada de Direito Civil, o qual afirma que a emancipação por si só não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que permite a revisão crítica do tema, ou seja, o menor deixa de ser incapaz e passa a ser capaz, todavia ele não deixa de ser menor. Uma das inovações constitucionais é principalmente em relação ao direito das crianças e dos adolescentes, é justamente quando traz o artigo 227, a responsabilidade solidária entre o Estado, família e sociedade. Então, passa a não ser mais o poder familiar, acaba não sendo apenas o único responsável, mas sim o Estado e a sociedade também. Dentro dessa perspectiva, traz também alguns princípios, entre os princípios como a proteção integral e o melhor interesse da criança e do adolescente, que acabaram sendo relativizados nessa decisão judicial que nós trazemos no PIC. Outra questão que apesar da emancipação realmente extinguir o poder parental, ela é omissa em relação a dizer o que tipo qual que é o papel do Estado a partir dessa emancipação. Então, apesar da emancipação,
continua a criança e adolescente tendo a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E ao mesmo tempo, algumas questões continuam sendo regidas pelo ECA, como, por exemplo, a própria questão da maioridade penal, já que o menor emancipado ele continua sendo regido pelo ECA nessa questão, não podendo ser punido pelo Código de Processo Penal. Ao mesmo tempo, por exemplo, é proibido para ele trabalhar em locais perigosos, à noite, não pode dirigir, não pode também comprar ou consumir bebidas alcoólicas. Então, há uma relativização, inclusive, então, no próprio Instituto da Emancipação, né? Porque acaba sendo apenas para a vida civil. Ao mesmo tempo, o próprio artigo 54 do ECA traz que, por exemplo, caso o adolescente passe a faltar ou repita muito nos anos obrigatórios da escola, os pais e a família serão chamados por causa do dever de zelo. E a gente pode entender também que esse poder de zelo, ele se estende ao Estado também, devido à questão de ser do poder solidário mesmo, né? Da questão da solidariedade prevista na Constituição, entre a sociedade e o Estado também. Então, nós entendemos que, por existir essa omissão legislativa, apesar de não poder responsabilizar os pais para continuar acompanhando os filhos em relação ao estudo, ou realmente puni-los ou diverti-los de alguma forma, já que o poder parental tecnicamente foi extinto com a emancipação, ainda assim, o Estado permanece, sim, podendo e devendo, né, zelar pela educação desses adolescentes emancipados devido à conjugalidade. Para justamente passar a romper esses ciclos de vulnerabilidade que acabam sendo sempre reproduzidos devido à baixa educação e devido à baixa questão financeira mesmo.